hoje vamos conversar sobre um caso de assédio moral que ocorreu na Autoliv, aqui em Taubaté, e que o Brasil todo ficou estarrecido. Foi uma questão de preconceito muito grave e a Autoliv foi condenada ao pagamento de uma indenização por danos morais à trabalhadora ofendida. Então, nós precisamos primeiro identificar o que é assédio moral. Qual é o conceito do assédio moral? Olha só, o assédio moral caracteriza-se por ser uma conduta abusiva do agressor, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica de forma reiterada, repetitiva, prolongada e que expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, vexatórias, capazes de causar ofensa à sua personalidade, à dignidade e à integridade psíquica, que tenha por efeito a ameaça do seu emprego e deteriorando o ambiente de trabalho, por óbvio. Para fazer jus à indenização por assédio moral, o autor tem que provar que ele ocorreu. E isso foi provado. Eu vou ler para vocês um trecho da sentença da juíza aqui do trabalho de Taubaté e que depois foi transcrito no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é Campinas. O que aconteceu? Gente, eu vou falar realmente assim na íntegra, porque é inacreditável que essa trabalhadora tenha sofrido esse tipo de violência à sua integridade psíquica e moral, e também inacreditável que uma empresa tão grande não tenha um código de conduta, uma orientação, fiscalização, um compliance trabalhista para evitar esse tipo de passivo trabalhista, para evitar que o ambiente de trabalho seja denegrido pelo preconceito de alguns líderes, porque, como vocês sabem, o assédio moral ele pode ser vertical, quando o líder faz isso com os seus subordinados, os chefes assediam moralmente, humilhando os seus subordinados e atentando contra a sua dignidade pessoal, ou então pode ser horizontal, quando esse assédio moral ocorre entre os próprios colegas de trabalho. Uma compliance trabalhista, quando você tem um caso, por exemplo, de oportunidade de denúncia de que isso está ocorrendo no ambiente de trabalho, acaba por resolver todos esses problemas. E esse caso específico poderia ter sido evitado, porque parece que não foi só uma vez que ocorreu. Mas vamos lá. No caso dos autos, a testemunha José Ubiratã de Faria Júnior presenciou por uma ocasião quando o senhor Sidney e o senhor Jackson passaram fita crepe no punho da reclamante a fim de impedi-la de sair do local de trabalho, que ouviu quando eles disseram que a reclamante não iria fugir, pois teria que esperar todos saírem primeiro. Que isso aconteceu em um dia seguinte, ao qual a reclamante saiu um pouco mais cedo. Que o fato foi presenciado por todos, porque aconteceu na troca de turno. Tais fatos corroboram o depoimento pessoal prestado pela reclamante sobre as ofensas pessoais sofridas no emprego relacionadas ao racismo e à punição pessoal pelo atraso e falta injustificada. Inclusive, o estado emocional presenciado durante o depoimento indica as graves consequências dos atos e sobre a reclamante. Embora registrado, palavras da juíza aqui de Taubaté, embora registrado em ata de audiência, destaco que não consegui transcrever em palavras a carga de emoção vivenciada e demonstrada pela reclamante em seu depoimento. Sua postura, seu estado de indignação e incredulidade naquilo que vivenciou ao afirmar, abre aspas, que no dia seguinte o Sr. Sidney e o Sr. Jackson colocaram uma fita crepe no pulso da reclamante em um dos braços de cada um, prendendo a reclamante nos dois braços.
desfilaram com ela pela linha de produção, que a reclamante chegou a indagar se estavam de brincadeira. O depoimento da reclamante é interrompido, pois ela começa a chorar e afirma que isso é muito triste. Em prosseguimento, a reclamante afirma que o Sr. Sidney e o Sr. Jackson teriam lhe dito que não era brincadeira e que todos deveriam saber o que se faz com o empregado fujão. Está aqui pela juíza, entre parênteses, grifei, negritei e destaquei. Ressalto que a reclamada é responsável por manter um ambiente de trabalho íntegro e saudável, nos termos do artigo 7º, inciso 22 e 200, inciso 8 da Constituição Federal, sendo inclusive responsável, independentemente de culpa, pelos atos praticados por seus empregados, conforme determina o artigo 932, inciso 3 e 933 do Código Civil. Nesse sentido, a responsabilização do empregador subsiste, ainda que tenha atuado de forma proativa para coibir e punir a prática, já que a conduta existiu e dela decorreu danos à dignidade da trabalhadora, a imputação da responsabilidade e condenação em indenização por danos morais não impede que seja buscado ressarcimento via regressiva. Tais fatos, sem dúvida, causaram e ainda têm causado à reclamante sofrimento e dor, violando direitos inerentes à sua personalidade, provocando-lhe também dano moral, que, a toda evidência, diante do preenchimento dos requisitos legais já apreciados, deve ser ressarcido pela reclamada. E aí o tribunal, quando em recurso, afirma o seguinte: vê-se, pois, que as condutas perpetradas pelos empregados da reclamada extrapolam os níveis de civilidade, remontando a um estado regido pela escravidão, denotando a existência de humilhação e racismo no ambiente de trabalho. Nesse sentido, não poderia o Poder Judiciário deixar de punir atitudes gravíssimas que denotam discriminação racial nas relações de trabalho, sem se olvidar a possibilidade de configuração de crime, como mencionou a própria sentença. Ademais, não socorre a recorrente a alegação de que a reclamante não comunicou à empresa sobre os fatos narrados. Isso porque ao empregador se impõe o dever de zelar pelo fiel cumprimento das obrigações derivadas do pacto laboral, estendendo-se tal responsabilização aos ilícitos praticados por seus empregados. Na esteira, veja-se os termos do artigo 932, inciso 3 e 933 do Código Civil. Olha, eu vou ler na íntegra para vocês entenderem. 932 do Código Civil. São também responsáveis pela reparação civil. Inciso 3. O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. E artigo 933. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Então, é patente a responsabilização da recorrente, que aqui é a empresa reclamada, sobre os atos praticados pelos seus empregados durante o trabalho que desenvolvem. Por conta disso, conheceu-se do recurso de auto-livre do Brasil para dar-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$180 mil, mantendo-se no mais incólume a respeitável sentença por seus próprios fundamentos. Gente, é o que a gente está aqui estarrecido e comentando, que é incrível que nos tempos atuais ainda exista esse tipo de preconceito. O preconceito, quando ele não é velado através de brincadeiras de mau gosto ou então de outras formas de promover esse preconceito, na verdade ele acaba sendo explícito, como isso
isso aqui que ocorreu, isso é vexatório, traz indignidade para todos nós brasileiros. Espero então que essa notícia sirva de exemplo produtivo para todos os empresários, para todas as empresas que têm um grupo de funcionários trabalhando para si, que contém aí vários setores na sua empresa que precisam ser fiscalizados, precisa haver normas internas, precisa haver a implementação de uma compliance trabalhista efetiva, porque o Código de Conduta é a espinha dorsal de uma compliance trabalhista e evita que muitas circunstâncias como essas, nefastas para a saúde financeira da empresa, venham a ocorrer. Todos os setores da empresa precisam andar de mãos dadas com um jurídico atuante e com um código de conduta que traga paz e tranquilidade para todos trabalharem num ambiente saudável. Espero que essa notícia venha como uma importante ferramenta de alerta para todos os empresários e empresas. Um grande abraço.